Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, ele é patrocinado pela Academia da Alquimia da Mente. Você quer sair da matrix mental, entender, na verdade, todos os processos que envolvem sua mente, consciente, subconsciente, inconsciente, e como, na verdade, reprogramar tudo que você tem na sua vida para conseguir ser um alquimista de toda a sua mente? Clica no primeiro link da descrição e saiba como. Nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a história da alquimia. Vai ser super interessante, eu adoro falar sobre isso, e logicamente não tem como a gente em 10 minutos, mais ou menos, né, assim, na média, falar sobre todos os detalhes, né, basicamente seria como se fosse um aperitivo que você pode ter hoje no seu dia sobre essa importante e fascinante arte da humanidade, que é tão interessante que, na verdade, os alquimistas, eles, né, vão ser conhecidos ao longo da história da humanidade como os primeiros físicos, como também os químicos e também os médicos, né? E toda essa arte, ela tem um objetivo maior. Eu acho que um grande lance, né, as pessoas às vezes ficam confundindo apenas a parte material, né? E acontece com tudo ao longo da história da humanidade, esse materialismo. E está acontecendo agora, né? Uma ciência extremamente materialista, onde ela sabe que no fundo, o inconsciente, né, aquilo que é não né, a dark matter, né, a matéria negra é o mesmo, a antimatéria é o que não é o que existe, né, o zero, mas ao mesmo tempo é fingir que não vê, né? Então é um elefante no meio da sala que ninguém vê. E a alquimia proporciona isso, né? Se a gente pensar ao longo das antigas civilizações, né, falando um pouquinho de história, que inclusive é uma realidade paralela acontecendo agora, né? A história se repete, vamos dizer assim. A alquimia, ela nasce a partir dos estudos sobre o cosmos em si, vamos dizer, né? Então, a alquimia tem a ver com astrologia, né? Tem a astronomia, por exemplo, veio da astrologia, então a nossa linha até fala de astrologia científica, né? Os corpos celestes, na nossa percepção do sistema solar, elas reverberam as galáxias, né? A Via Láctea, que tem outras galáxias ao redor, que tem outros universos possíveis ao redor, que tem outros multiversos possíveis ao redor. Então, assim, tudo é expansão, tudo é reação, né, e ação. Então, tudo está em movimento, né? Até o Lao Tse falava isso no 500 a.C., né, na região que a gente conhece hoje como China. Se tudo é movimento, na verdade, a gente consegue ver que as pessoas estavam questionando. Então, que se eu misturar isso com aquilo, né? E relembrar também, né? A verdadeira história da humanidade que foi contada para você é muito diferente daquilo que aconteceu de verdade, né? Porque se você é uma pessoa que, na verdade, acredita em tudo que está nos livros, é bem difícil de você entender aquilo que a gente vai falar, né? Porque se você acha que, na verdade, o homem viveu nas cavernas, foi aquela pessoa que, na verdade, não era tecnologicamente avançada, talvez esse material não é para você, tá? Eu faço essa ressalva porque desde o nosso DNA, né, que é celeste, de outros seres, né, que não são só de Gaia, da Terra, né, nós somos e fazemos parte, sempre seremos parte do nosso DNA cósmico, né? Então a gente já não tem uma origem humana, terráquea, né? A gente fala como se fosse uma experiência biomolecular, né, entre outros seres, né, que pode ter sido em relação ao macaco, né, ali no começo, né, dos Anunnakis, fazendo pesquisas em reengenharia genética, pode ser que sim, mas ao mesmo tempo nós não somos do jeito que na verdade eles nos contam, porque a partir do momento que você vai vendo até na genealogia, né, então Homo erectus, Neandertal, você vai ver que existem falhas. E essas falhas, mesmo quem é cientista, não consegue responder. Se ele não consegue responder, como que eu vou acreditar numa pessoa que não tem nem fatos sobre os fatos que ele acredita? Então, você já começa a ver que vira religião. O cara né, acredita que, na verdade, aquilo é e pronto. E aí você sabe que isso não é ciência, tá bom? Mas você vê o estudo dos elementos. Né? Então, 5 elementos principais: fogo, água, terra, ar, né? E aí o éter. Né? Em alguns casos até o pessoal chama de alma, espírito. O éter, na verdade, é tudo que cola. Né? E quando a gente tem os estudos ali da gnose, do cultismo, a gente vai ter o quê? A mistura dos elementos. Né? A grande maioria das pessoas fica só no chumbo e transformar chumbo em ouro, né? Pedra filosofal. Mas isso vem muito depois, né, do conceito em relação à verdadeira alquimia, que a alquimia de fato, né, a palavra até ela é criada e trazida pra gente, né, até em português, através dos árabes, né? Então a palavra alquimia vem de al-quimia, né? Alquimia, escrito em árabe,
que tem a ver com algo químico, né? Mas às vezes a gente fica só nisso. Mas quando você começa a ver a verdadeira origem da palavra alquimia, ela vem de outra origem, que na verdade vem de chem, né? Alken, né? Alken. Então, o que é a Ken, né? Kemet também é conhecida nas antigas civilizações. A região que hoje a gente conhece como Egito, tá? E a palavra Egito só é colocada no radar, vamos dizer assim, pelos gregos, né? Porque a grande maioria dos filósofos, estudiosos gregos, eles iam para o Egito, né? Aliás, iam para Ken, né? Para estudar os mistérios. Tanto que até mesmo histórias que vão sendo narradas por outras civilizações, por exemplo, você ser tentado 40 dias no deserto, né? Tem a ver com rituais de iniciação, que tem o ritual de iniciação egípcia, que no caso a pessoa ficava 40 dias para depois de iniciado virar mestre, tá? Tem um motivo. E nesse caso, você vai ver Pitágoras estudou lá, Platão estudou lá, Sócrates estudou lá, né? E os gregos chamavam a terra que era além do mar Egeu de aliás, Ad Egyptium. Al é árabe, Ad Egyptium, né? Então, além do mar Egeu. Então, Egito, na verdade, tem a ver com os gregos, não tem a ver com os próprios egípcios, porque lá aquela região era Kem. E antes de Kem, né, que é o que a gente conhece como Egito, já havia, né, esse conceito da alquimia em Atlântida, já existia esse conceito na Lemúria, já existia esse conceito no que hoje a gente conhece, né, como Iraque, mas seria tanto os Anunnakis ali, né, que a gente vai conhecer como Babilônia, mas você vai ter os Sumérios, Assírios, aliás, desculpa, Acádios, Assírios, você vai ter os Caldeus, você vai ter os Babilônios, você vai ter Lemúria, né, que eu comentei, Mu, continente de Mu, civilizações que conviviam entre si, né, gigantes, tem outras áreas, que aí, no caso, vão remeter você a estudar mais sobre isso. Então, assim, os árabes, eles vão pegar esse conhecimento e como se fosse profissionalizar, colocar isso no radar para várias pessoas entenderem que isso é importante, principalmente na Idade Média, que é o momento que, na verdade, a Europa vai passar pela Idade das Trevas, vamos dizer assim, né? Mas por diversos motivos, principalmente de controle através da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E aí, nesse caso, os árabes eles vão desenvolver a matemática, mas na verdade eles vão conhecer através de outros povos. Porcelana, tomar banho todo dia, que era algo que o europeu não fazia. Os asiáticos eles vão desenvolver até um conceito, né, por exemplo, diferente de trabalho, né, por isso que até você vai ver os arrozais, né, tem até o Malcolm Gladwell, ele fala isso num dos livros dele, se não me fale a memória é o Outliers, que ele comenta sobre isso, né, porque que na verdade o europeu e um asiático, eles no inverno e no verão, eles se comportam diferentes, né, no inverno, por exemplo, o europeu, ele fica dentro das casas e os asiáticos, eles preparam a terra, né, no verão eles colhem e no verão o europeu começa para sair para trabalhar. Você começa a ver diversos tipos de conhecimentos que foram perdidos, né? Talvez você não sabia disso, mas isso corrobora até como que a cultura foi se desenvolvendo, tá? Por isso que a Ásia é um mundo diferente, o Oriente é completamente diferente do Ocidente. Não tenta pensar como ocidental que você vai se perder no meio do processo. E quando os árabes trazem esse tipo de conhecimento, começa a surgir na Europa, né? Ou mesmo no mundo, o que a gente conhece hoje como bruxa, bruxo, pessoas que trazem esse conhecimento. Você vai ver até Giordano Bruno falando que, na verdade, não existe Deus, não existe, na verdade, nós somos deuses, né? Somos Deus. Ele vai morrer na fogueira, várias pessoas também vão morrer na fogueira. Também você pode estar morrendo na fogueira nesse exato momento. Né? E isso vai se desenvolvendo, até no Renascimento, né? Vai trazer esse conhecimento de novo para que as pessoas compreendam isso. Não é à toa que você vai ver OVNIs em pinturas renascentistas, você vai ver até mesmo a matemática, né, nas pinturas, até mesmo você vai pegar as pinturas de Leonardo da Vinci, você vai ver Fibonacci. Fibonacci era amigo de Leonardo da Vinci, né? Você conhece a sequência Fibonacci, né? O número de ouro, por causa disso, porque eles eram amigos, né? Isso vai passar, né, ao longo da história da humanidade. Então você vai ter o desenvolvimento da própria química, logicamente, aqui eu estou tentando acelerar, né, porque acho que a grande parte que você tem que aprender, né, é da verdadeira história da humanidade, que é o que não contam antes, entende? Mas depois você vai o quê? Desenvolver da física, a química, do jeito que você conhece hoje. Mas dizer para você, por exemplo, um médico no século XVIII, até o século XVIII ele estudava sobre astrologia, entendeu? Ele estudava sobre alquimia, né? E hoje falar, porque nós temos a medicina mais moderna do mundo. Baseado em que você está falando isso? Baseado num cientista que, na verdade, está negando o próprio experimento que o átomo é vazio, sabe?
cuidado com a sua percepção, porque a percepção não é a realidade. E a alquimia, ela traz isso, entendeu? E não é apenas matéria, não é apenas química, não é apenas a tabela periódica de Mendeleev, né, o russo. Se trata na mistura de quem você é, entendeu? Eu foquei mais na parte corpo, né, mas tem a ver a alquimia mental, que é o nosso foco, né? E não é só cérebro, são os seus 3 cérebros e mais o composto do espírito, né? Essa é a verdadeira alquimia. Então a pedra filosofal, né, pegar Nicolas Flamel ali, que o pessoal até vê no Harry Potter, né, acho que é no primeiro filme, ele é muito mais, né? Então vai passar Eliphas Levi, vai passar outras pessoas que vão trazer isso, né? Até em outras linhas do esoterismo, do ocultismo, até um esoterismo mais negativo, então uma perspectiva mais de trazer o deus Baphomet, por exemplo, né? Que seria... E as pessoas acham que é o demônio, o diabo, mas você vê que na verdade é o conceito das energias, né? Da correspondência, tem todos os princípios herméticos ali no Baphomet, mas aqui o princípio não é falar sobre isso, né? Mas, assim, isso veio da alquimia, né? Então, de fazer com que as pessoas compreendam isso. E, logicamente, por causa dos sistemas de crenças, né? Religioso, social, político-partidário, minorias, né? Que eu sempre falo para vocês, familiar, isso passou a ser mal visto. E até hoje é mal visto. Então, assim, quanto mais você compreende isso com uma outra perspectiva, mais isso pode também trazer para você um nível de consciência diferente, o acesso a realidades e dimensões paralelas diferentes, e com certeza trazer novas respostas que você está buscando, tá? Logicamente, se você quer dar o próximo passo em relação a essa profundidade, eu aconselho você a se inscrever na nossa lista de espera da Academia da Alquimia da Mente. É só você clicar no primeiro link da descrição. Você vai ver todos os conceitos, né, todos os conteúdos dentro da academia. Se faz sentido, né, se inscreve na lista e a gente vai entrar em contato com você para ver se, na verdade, também você tem o perfil que a gente está buscando para ser um alquimista da mente, tá? Porque depende também de você não só apenas querer, mas de você também fazer, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.